Bom, boa tarde a todos que estão aqui conosco. É um prazer para mim, para a Aline, nessa mesa que a gente construiu de projeto de representação do ambiente. O nome é longo. Na Agenda ONU 2030, a mesa é composta por Noêmia Figueiredo, Luciene Pimentel, estou tentando lembrar a ordem que vão ser as apresentações, André Saúgo, Bruno Luiz e Ana Paula Lettieri. Tá? Aline e eu vamos fazer uma breve apresentação de qual foi a ideia dessa mesa, né? Aline, se quer dizer algumas palavras antes de eu começar a compartilhar aqui a tela. Na verdade, queria agradecer, né, os nossos colegas que estão aqui conosco, que colaboraram, né, com a criação dessa mesa, que toparam a ideia desde o princípio, e também é quem está aqui assistindo, participando, então é uma oportunidade aí da gente ter esse momento de troca em torno dessa temática. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui. Gente, está falhando que aqui. A mesa, na verdade, é quase que uma forma da gente estreitar. Para mim também está falhando um pouco. Você tá me A professora Andréia está falhando um pouco para mim, não sei se é a minha Está internet. falhando também, mas aí eu tirei meu microfone, não sei se todos fazem o mesmo, que às vezes melhora. Se todo mundo tirar o microfone e deixar só o dela, às vezes melhora. Sim. Acho que talvez o vídeo, né, também. Melhorou, gente? Melhorou. Sim. Agora fluiu. Tá. Então, eu estava dizendo que vai dar para perceber assim, que é uma mesa que é muito o que a Aline já falou, né? A gente só estreitando aqui os laços de colaboradores do nosso grupo, né? Então, os temas que cada um vai apresentar. A gente tentou convidar vocês, que a gente achava que ia dar uma liga, ia dar uma discussão interessante. Tá? Vocês nem todos se conhecem entre si, né? São pontos comuns nossos, mas entre vocês não. E a gente achou que, mesmo que não houvesse assim, uma grande audiência, poderia gerar discussões interessantes para o próprio grupo. Né? Então, a apreensão da arquitetura paisagística em Portugal, notas sobre Lisboa, da Noêmia, cidades e comunidades sustentáveis em tempos de mudanças climáticas, aderência à Agenda 2030 da ONU, nos instrumentos locais de planejamento urbano da Luciene, as cidades pequenas na expressão da paisagem cultural, casos da região norte do Rio Grande do Sul, morfologia, tipologia e contextualização, o papel da legislação urbanística e edilícia, do Bruno Luiz, entornos hospitalares, construções de parâmetros para investigação dos impactos acarretados pelos hospitais na paisagem urbana, da Ana Paula. Aline, você quer ir apresentar nosso grupo? Essa discussão, então, ela se relaciona com o nosso grupo de pesquisa, Projeto e Representação do Ambiente, é um grupo do CNPq, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, PROARC, da UFRJ, onde grande parte aqui dos nossos colaboradores integram também. Esse grupo, né, liderado pela Andréia e também por mim, ele foi criado em 2019, e as principais pesquisas, né, que estão ancoradas no grupo atualmente são essas, né, manejo de águas urbanas para cidades mais resilientes, o uso de infraestrutura verde-azul no manejo das águas pluviais urbanas, como tecnologia para o desenvolvimento sustentável, com vista das cidades resilientes, esses dois primeiros desenvolvidos por mim, o segundo sendo fruto do jovem cientista FAPERJ, paisagem sonora, memória e cultura, e projeto, planejamento e paisagem, são projetos de pesquisa desenvolvidos pela professora Andréia, e um deles também com um vínculo ao cientista do nosso estado, FAPERJ.
Além disso, no nosso grupo também desenvolvemos, né, atividades de extensão. Nesse momento, a gente participa com diversos integrantes, né, seja da pós-graduação, seja da graduação, num projeto que está coordenado pela Escola Politécnica da UFRJ, mas que tem uma grande equipe da FAO, cujo título é Planejamento Urbano Territorial para Incremento da Resiliência a Inundações. Além desse, temos um outro projeto de extensão, no qual também participam pós-graduandos e estudantes de graduação, que é o zoneamento sonoro afetivo. Quer falar um pouquinho desse, Andréia? Quero, na verdade, é um projeto muito grande, ele foi iniciado pela professora Gisele, do PROARC, né? Gisele Arteiro, porque ela tem uma pesquisa sobre territórios educativos, e é uma parceria, e depois a Vera Tangari também se integrou, e depois eu, é uma parceria muito grande com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria de Educação. Então, a gente está... ontem foi o segundo dia D, que a gente chama, né? O primeiro foi no dia 8 de novembro de 2019, onde participaram crianças de 750 escolas, e a gente, então, cadastrou, porque eram 2 perguntas que foram feitas para as crianças. É o que você vê, ouve e sente no seu caminho da escola até em casa, e como você desejaria que fosse esse caminho. E aí elas respondem com textos, desenhos, é muito... Enfim, ontem a gente teve o prazer de fazer a segunda rodada, né? Então foi outro dia D. Então a gente estava em... Isso foi aplicado ontem pela Secretaria de Educação em 850 escolas. É esperado mais de 30 mil documentos para a gente depois analisar. Então, a gente se dividiu, né, a equipe da Gisele, da Vera e a nossa equipe, e fomos em 11 escolas que eles estão chamando de escolas hub. Essas escolas são escolas que vão fazer essa atividade todos os anos, para eles terem esse acompanhamento. Então, a Secretaria de Educação é que selecionou quais seriam essas 11 escolas, é uma por cada região, né, coordenação de educação. Seguindo, a gente também, as pesquisas que desenvolvemos se vinculam a 2 cátedras, a Cátedra da Unesco, Drenagem Urbana em Regiões de Baixada Costeira, é uma cátedra ancorada na UFRJ, que tem 3 unidades como coordenadoras, digamos assim, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Escola Politécnica e a COP. As pesquisas, tanto as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né, se relacionam na parte de águas urbanas, se relacionam com a cátedra, como também a extensão mencionada anteriormente, da parte de resiliência a inundações, que também tem o apoio do Instituto Rio Águas, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então, a gente vem desenvolvendo trabalhos para a bacia dos rios Piraquê-Cabuçu, ali na região de Guaratiba, para a bacia do Rio Acari. Esse material vai ser, enfim, a gente está trocando bastante com a prefeitura e vai ser oferecido posteriormente para a prefeitura. Além disso, a cátedra CBAE, Fernando de Souza Barros, imagens, e aí peço para a Andréia explicar um pouquinho mais. Essa cátedra está sendo construída, na verdade, por um grupo interdisciplinar da UFRJ, encabeçado por um professor emérito, Adalberto Vieira, e eles estão, com a questão da imagem, eles estão trabalhando temas desde biologia, medicina, artes, arquitetura. Então, esse ano eles fizeram, no segundo semestre agora desse ano, eles começaram com um ciclo de
palestras quase como um piloto, né, e convidaram pessoas de todas essas áreas da UFRJ que trabalham com imagens, né, as diferentes imagens, né? E eles, então, estão com essa construção dessa cátedra, e a gente foi convidada a participar, então eu levei o nosso trabalho semana passada, né? Então eu tinha imagens desde questões da drenagem, das águas, das representações noturnas, da luz, e até as imagens do som, né? Enfim, é uma cátedra que está sendo construída, ainda não tem assim um produto muito bem definido, não, tá? É isso, né, Aline? Temos os nossos colaboradores, né? Dentre eles temos aqui Noêmia, Andréia, doutorandos, Ana Paula, graduandos de IC, de apoio técnico, de trabalhos finais de graduação, enfim, é um grupo grandinho. Acho que a gente pode passar a fala para a Noêmia, né? Sim, sim. Obrigada, Noêmia, pela presença. Como é que você vai preferir? Você quer que eu passe para você ou você prefere compartilhar? Acho melhor eu compartilhar, né? Que aí. Vai no seu tempo, Mas, né? Então, sim. Estão vendo? sim, sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite à Andréia e à Aline, né, para participar dessa mesa. Com certeza a discussão vai ser muito interessante. Eu decidi trazer para a discussão, né, o desafio que foi fazer o pós-doutorado, né, na área de arquitetura e urbanismo em um país diferente do meu, onde eu não tinha o domínio, né, das legislações voltadas para as questões ambientais. E eu fui para Lisboa, né, no período de julho de 2019, fiquei até julho de 2020. E quando eu senti, né, quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir necessidade, né, de conhecer primeiro o território e o processo de ocupação, né, para depois ir compreender as leis ambientais, né? Então, que elas foram sendo criadas e aprimoradas e hoje elas estão evidenciadas na cidade, né, e na região metropolitana, com projetos, né? Então eu comecei por aí, assim, conhecendo esse processo de ocupação, e por isso que o título está Apreensão da Arquitetura Paisagística em Portugal, e as notas sobre Lisboa são os projetos que eu vivenciei em Lisboa. Então, o interesse, eu vou ler aqui para o tempo poder ficar enxuto, né? O interesse dessa pesquisa está na arquitetura da paisagem em Portugal, no âmbito do planejamento urbano, que teve início no século XX, e os projetos do século XXI construídos e em construção em Lisboa. Foram feitas consultas bibliográficas e visitas a alguns projetos executados até o ano de 2020 na capital. Em meados do século XX, Portugal era um país agrário com uma paisagem desordenada, no qual o planejamento econômico era voltado para a produção de bens de consumo, prestações de serviço e um sistema desenvolvimentista que acelerou o crescimento e a metropolização das cidades, juntamente com as atividades turísticas que eram fortemente consumidoras do espaço. Nesse momento, o curso de Arquitetura Paisagística do Instituto Superior de Agronomia, fundado pelo professor catedrático Caldeira Cabral, formou profissionais que percebiam a necessidade do reordenamento da paisagem alinhado com a economia e a política. Ou seja, se os problemas econômicos e sociais não fossem de interesse público, a arquitetura paisagista passaria a não cumprir o seu papel. Enquanto principal preocupação dos primeiros ambientalistas nacionais era a poluição e a preservação de espécies animais e vegetais em extinção, os profissionais formados no ISA
procuravam enfrentar as questões territoriais advindas das migrações internas e externas. Então, essa maquete que a gente tem aqui é um centro que fica na Câmara Municipal de Lisboa, e é um centro de cultura voltado para o urbanismo. Essa maquete é a maquete da cidade de Lisboa, onde vocês têm aí o Rio Tejo, e essa área verde é o Monsanto, que a gente mais à frente vai falar sobre ele, mas é o coração verde da cidade, seria o que corresponde à Floresta da Tijuca, né? A nossa Floresta da Tijuca. Entre os alunos do ISA estava Gonçalo Ribeiro Teles, que foi um dos arquitetos paisagistas que se esforçou no âmbito governamental para que houvesse uma visão integradora das questões sociais, econômicas e ambientais. Ele entendia o necessário, desde cedo, dominar as intervenções humanas suscetíveis de causarem dano no território, na paisagem e em ecossistemas importantes para o país ou para suas regiões. Isso é uma observação do Amaral, que é contemporâneo a ele. Sua visão técnica sobre a ocupação inadequada do território pelo homem permitiu que fizesse denúncias e previsões sobre as possibilidades de tragédias de causa natural. Por meio de projetos expressivos, como os jardins da Fundação Gulbenkian, na década de 60, obteve uma projeção pública logo após a Revolução 25 de Abril. Foi integrante de alguns governos como subsecretariado do Estado e secretário de Estado do Meio Ambiente, sendo suas ideias trazidas ao nível legislativo e uma política ambiental inovadora para Portugal. Então, aqui à direita a gente tem as imagens, né, desse projeto de grande visibilidade que está lá até hoje, né, esses jardins, esse entorno da Fundação Gulbenkian. E, quando assumiu os cargos, uma das primeiras ações foi instituir as áreas protegidas, os parques e as reservas naturais, pois até então só possuía um tipo de parque natural, Portugal, né, o país. No entanto, viu que esta ação não seria suficiente para conter a degradação, uma vez que as áreas protegidas eram limitadas às extensões especiais. Por isso, em seguida, ele inovou pela criação da REN. Até hoje se fala nessa sigla, que é a Reserva Ecológica Nacional, que possui maior abrangência no ordenamento territorial, uma vez que protege de construções e intervenções as formações naturais de uma região, tal como arribas, dunas, margens de rios, os leitos dos rios, os lagos, as lagoas e outros gêneros de realidades físicas formadas pela natureza. Segundo Gaspar, o objetivo da Reserva Ecológica Natural era interligar as áreas protegidas, fazendo um sistema dinâmico. Além disso, o instrumento RAM, que é Reserva Agrícola Nacional, que já existia, foi valorizado por meio de interdições maiores à construção em solos agrícolas das classes A e B. Essas leis foram fundadoras da política ambiental de Portugal e podem ser observadas nos planos diretores municipais que foram desenvolvidos nas últimas décadas. Segundo Gaspar, a visão de Ribeiro Teles de que a paisagem é global permitiu a ele fazer uma articulação entre o rural e o urbano e, a partir da identificação dos aspectos biofísicos e estruturantes do território que se interligam, da valorização cultural, rural e urbana, é a redução do uso do concreto ou do asfalto. Né? Então, ele tinha essa visão, né? O conceito de paisagem global, né? Ele vem do Gonçalo Ribeiro Teles. Na Europa, existe desde 1979 a rede Natura 2000, que é uma rede ecológica do território, né? Para o território europeu, que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados, contribuindo para parar a perda da biodiversidade. Atualmente, o Instituto de Conservação da Natureza
e das florestas, como se fosse o nosso IBAMA, né? É o órgão que garante a conservação da natureza e das florestas e dialoga com a Rede Natura 2000. Segundo os dados da Rede Natura, Portugal possui 147 lugares importantes para serem conservados, que corresponde a 20% do território continental. Estes locais que precisam de orientação de gestão, que vão desde o uso do solo, como o uso agrícola, florestal e urbano, até gestão para determinados habitats. Então, aqui a gente tem, né, um mapinha com com a Rede Natura, onde ela efetivamente atua, e as áreas protegidas aí, né, dentro do país. Entre as ações de proteção ambiental de Portugal, que isso evoluiu, né, da REN e da RAM, fomos para, né, Portugal definiu estratégias ecológicas municipais que estão inseridas nos planos diretores municipais e que dão o suporte do ordenamento territorial e mantêm as funções ecológicas por meio da conectividade entre os núcleos verdes de qualquer escala. Então, como é que essa estrutura está definida, né? Ela está definida entre a estrutura ecológica fundamental, que reúne os diversos componentes ecológicos da paisagem, que são fundamentais para o funcionamento e a estabilidade ecológica do território. Tem a estrutura ecológica municipal, que integra os elementos construídos que refletem a ação humana sobre a paisagem. Então, essas intervenções nessas áreas, elas possibilitam, né, que as pessoas elas utilizem essas áreas também, elas não são áreas completamente fechadas ao uso público. E tem a estrutura ecológica urbana, né, que integra nas áreas urbanas os elementos das estruturas anteriores, constituindo, assim, uma estrutura de proteção de regulação do lazer e recreio integrada no tecido edificado. Né? Então, a gente vai ter, né, aqui a Costa da Caparica, que é uma região hoje muito turística, mas que ela está bem preservada. Ao centro, né, esses acessos a essa área de preservação, também na Costa da Caparica. Então, eles organizam essa vivência nesses espaços preservados. E aqui à direita a gente tem o Parque da Paz, que está dentro de uma área urbana, né, onde as pessoas usam, né, é um parque urbano, mas que ele atua como uma bacia de retenção, né, então colaborando para a infraestrutura verde, para que realmente a cidade, né, de Almada não tenha enchentes, por exemplo. Os instrumentos de projeto ou planejamento são corredores ecológicos, zonas de amortecimento e infraestrutura verde em diversas escalas. Isso é muito presente, assim como no Brasil a gente também tem esses tipos de instrumento. Segundo Correia, o problema das estruturas ecológicas municipais é que cada município possui um critério para definição de estratégias ecológicas, mas em suas investigações pode ser constatado que a maioria dos municípios inclui as áreas florestais em seus planos e foram identificadas em alguns corredores ecológicos na escala regional que se transportam para a escala municipal. Então, é um problema, muitas vezes, de diálogo, né? Isso existe também. E Lisboa, né? E agora entrando, né, realmente na cidade de Lisboa, o Plano Verde de Lisboa, ele teve como coordenador, né, o Gonçalo Ribeiro Teles, e ele se tornou um componente do Plano Diretor Municipal, que foi aprovado em 1993, que instituiu critérios de ocupação do território de acordo com as diretrizes de estrutura ecológica. Este plano foi o início para a cidade de Lisboa ser eleita a capital verde europeia no ano de 2020. Este título envolve uma avaliação ampla do que foi desenvolvido na última década para tornar a cidade mais amigável das pessoas, com mais espaços verdes, uma maior eficiência energética, melhor gestão da água e outros requisitos. Desta maneira, no ano de 2011, é feita uma avaliação ambiental estratégica do Plano Diretor Municipal para analisar as medidas adotadas. Nesse momento, é entendido que a estrutura e a conectividade ecológica
são fatores críticos de decisão e considera como objeto de avaliação 3 estratégias ecológicas municipais: a valorização e a salvaguarda dos sistemas naturais fundamentais, promoção da continuidade e complementariedade dos sistemas naturais em articulação com os espaços verdes e públicos, e, por fim, a manutenção e aumento da permeabilidade. Bem, além disso, em 2017 é elaborada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa, que está de acordo com as políticas nacionais preconizadas na Estratégia Nacional. O documento identifica e prioriza as vulnerabilidades de riscos climáticos até o final do século XXI e elabora opções de adaptações para os desafios relacionados às mudanças climáticas, e entre eles estão as políticas territoriais. Desta maneira, a cidade de Lisboa caminha para 2020 com políticas territoriais que se alinham com intervenções urbanas voltadas para o conjunto de estratégias que pensam em uma cidade atualizada com novos desafios. O início de 2020 foi marcado pela abertura da Lisboa Capital Verde Europeia, cujos eventos, exposições e intervenções urbanas relacionadas à biodiversidade na cidade, para que o bem-estar da população, tiveram início em 2019. As intervenções urbanas abrangem diferentes áreas, pois o objetivo é que, em 2021, a cidade aumente os espaços verdes em 100 hectares, proporcionando 85% os habitantes estarão a menos de 300 metros de um espaço verde com 2.000 metros quadrados. E eles conseguiram atingir esse objetivo. E aí a gente começa, né? Aqui a gente tem um mapinha, né, de Lisboa, e todas as áreas, né, todas as intervenções que foram feitas ao longo desses anos. Então, a gente vai ver algumas dessas áreas aqui que eu vou estar apresentando. Como eu falei logo no início, né, aquela maquete é referente justamente ao Parque Florestal Monsanto, que ele também, assim como a Floresta da Tijuca, ele foi reflorestado. Né, e hoje ele trabalha, né, ele tem a função de ter algumas bacias de retenção. Né? Mas o Parque Monsanto ele é o coração verde da cidade, que se conecta com os principais vales, se fortalece e prossegue sendo o principal integrante do sistema ecológico, a partir do qual outras áreas recebem intervenções e são incorporadas ao sistema. Então, ele aqui, né, o que está em destaque aqui, o número 1. Aqui é o campus, né, a Universidade de Lisboa, tem uma parte dela que fica dentro desse parque florestal. À direita aqui dessa imagem panorâmica, a gente pode ver que é a Faculdade de Arquitetura. E aqui acima, que é muito próximo, que fica aqui, né, ao fundo dessa imagem, dessa panorâmica, está aí a bacia de retenção. Eu não vi essa bacia cheia, somente ela seca, mas, de qualquer forma, o projeto é para isso, né? Para recolher as águas e não inundar lá embaixo, né? Lá mais para perto do rio. Noemi, já deu uns 15 minutos. Quantos? 15 já? Uns 15, sim. Não estou escutando, não escutei. Sim, 15, né? 15, desculpa. Posso mais 4? É rápido. Mas, então, a gente vai ter aqui, né, as imagens aqui, outra do corredor verde Monsanto, né, que foi aqui no mapinha, a gente vê que tem né, esse L aqui de cabeça para baixo. Né? A gente vai ter aí esse corredor que foi projetado, né, articulado, enfim, pensado pelo Gonçalo Rebelo Telles, onde você sai lá de uma área urbana super densa e passa por viadutos com vários tipos de equipamentos, pistas de skate, hortas urbanas, passarelas, que vão fazer essa interligação entre esses espaços verdes, né, que são ainda praças, até o Monsanto propriamente dito. Né? Então, a gente vai ter algumas situações desse tipo, assim como aqui o corredor verde do Vale de Alcântara, né? Onde você está, que sai de uma área super alagadiça, e ela é também a margem, né, do rio, está na frente do rio, que é uma área de aterro, e também foi promovido um outro corredor verde, e com esse corredor verde tem algumas edificações que têm telhados verdes para poder captar a água.
aqui, né, o destaquezinho para essa, né, para esse número 5 aqui, onde você tem o Parque Urbano da Praça da Espanha. Então, esses corredores também eles são em vários níveis, né? A Praça de Espanha está no nível do solo, mas muitas vezes o corredor verde ele passa por passarelas, né, por áreas, por viadutos, né, que fazem essas conexões, né? Então, não é só no mesmo nível que isso acontece. Eu estava lá, essas obras da Praça de Espanha estavam acontecendo, né? Então, foi o momento do início das obras. Tá. Aqui a gente vai ter o Parque Urbano na Estrada do Desvio, que é um parque periférico na coroa norte da cidade, que já é bem periferia, e ele também, esse parque foi criado com a mesma intenção, né, de também estar criando uma bacia de retenção. Aí aqui você tem as estruturas, eles apresentam isso, né, para poder não inundar essa calçada de Carriche, que está aqui à esquerda, né, que é uma área super densa e que, quando chove, muito alagadiça. Então, esses parques eles estão sendo colocados estrategicamente para poder reter a área e fornecer lazer para as pessoas. Aqui a gente tem o Parque Ribeirinho, esse foi inaugurado, eu estava lá em plena pandemia, eu não cheguei a visitar, essas imagens são do Google, infelizmente eu não consegui ir até o local, mas eles estão sempre aliando, né, a questão do lazer, a infraestrutura, em áreas estratégicas que ainda não estão tão densas, ainda não estão tão ocupadas, né? Então, na verdade, eu poderia falar um pouco mais sobre cada um desses projetos, mas acho que não vem ao caso, né? Aqui estão as referências bibliográficas e a gente pode deixar isso para discussão. Obrigada. Desculpa aqui passar um pouquinho do tempo. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu fechar o microfone aqui. Aqui está chovendo para caramba. Noêmia. Caindo um toró. Bom, Luciene, já botou aí para compartilhar? Está sem microfone, Luciene. Eu tinha tirado por conta do ruído lá da André, esqueci de botar de volta. Bem, primeiro, então, boa tarde a todos e todas, né? E queria dividir com vocês a alegria de estar aqui, né, compartilhando esse tempo com vocês. Se eu não estivesse aqui, eu ia estar fazendo uma coisa muito chata, é muito melhor estar com vocês. Então, eu agradeço muito aí o convite, né, e essa possibilidade de interagir com vocês, é um momento muito rico para mim, né? Então, a minha fala é sobre essa pesquisa, na verdade, né, que eu venho desenvolvendo já há um pouco mais de um ano agora, que trata dessa questão dos ODS, né, do qual o Brasil é signatário, né, desses compromissos com a ONU, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e eu tenho interesse em especial, né, com relação à questão das mudanças climáticas, que é o ODS 13. Mas é claro que dentro das metas do ODS 13, ele cruza, né, ou ele é transversal a outros ODS também. Então, bom, e aí esse trabalho também, de uma certa forma, ele se ancora numa rede de pesquisa que eu estou participando, né, e coordenando pela PUC agora, que é uma rede de pesquisa ibero-americana. Então, envolve vários países da América Latina, né, como a Colômbia, Guatemala, Chile, Argentina, e também Espanha, Portugal, Equador também, enfim, o Brasil, né? Então, essa rede, né, de investigação, ela é sobre mudanças climáticas também, e, sobretudo, ela tenta estimular, né, a todos os países que estão envolvidos a buscar, né, identificar como fazer os nossos documentos, as nossas referências, né, normativas para o planejamento urbano, integrar ou internalizarem, né, essas questões das mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, claro que com o objetivo máximo de que, de alguma maneira, né, o zoneamento urbano possa, de alguma maneira, incorporar, né, algumas dessas ações. Tá? Então, só dando um pouco de background, assim, de contexto, né?
existe essa questão de que as cidades elas cresceram muito, né? Mas, na verdade, as cidades, uma problemática mesmo que as cidades, no fundo, em termos de ocupação espacial, elas ocupam pouco espaço, mas concentram muita gente, muita atividade econômica, né? Então, isso deixa, digamos, de uma certa forma, nós, seres humanos, a nossa forma de desenvolvimento, né, nos deixa muito vulneráveis, porque qualquer coisa que aconteça nesse espaço vai ter um impacto muito sério, né? Tanto nas pessoas, né, como também nas atividades econômicas. Visto aí, né, a pandemia, ou eventualmente quando acontecem múltiplos riscos, riscos se concretizam, né, nas áreas urbanas, então isso nos torna muito, muito vulneráveis, né? Então, por trás dessa questão do ODS, independente do ODS, é preciso, né, a gente está passando por um momento, acho que no mundo inteiro, de repensar como promover, né, um crescimento urbano que não nos deixe tão frágeis, né, ou tão suscetíveis aos próprios impactos da urbanização em si, pela impermeabilização da superfície do solo, aumento do risco de inundações, né, como também as fragilidades que quase que entram em consonância, né, que são causadas pelas mudanças climáticas. A mudança dos padrões de ocorrência das chuvas, né, e aí aumenta a frequência de chuvas mais intensas, períodos mais longos, né, sem chuva, que, de uma certa forma, tem contribuído aí para algumas das crises hídricas que a gente passou recentemente no Brasil, né? Então, as cidades elas têm essa vida, né, esse potencial de produzir riqueza, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma competição muito grande pelos recursos naturais, né? Então, isso precisa ser olhado, porque, senão, claro, de uma certa forma, o desenvolvimento, o capitalismo, né, acaba esgotando esses recursos e impedindo o crescimento, né? Então, eu coloquei aqui agora nesse slide, só lembrando aqui, né, mostrando aqui a questão de desastres naturais, que é mais nesse aspecto que eu vou enfocar, né, na apresentação, mas eu, de qualquer maneira, listei aqui essa figurinha icônica aí dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lembrando que eu, então, estou mais focada nas questões no ODS 6, que é água potável e saneamento, o ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, e o ODS 13, que é de ações contra as mudanças climáticas. Tá? A minha área de estudo acaba sendo Curitiba, né, a cidade de Curitiba, a capital do Paraná, aqui no sul do Brasil, mas, sobretudo, a região metropolitana. Mas não toda a região metropolitana. Eu concentrei os estudos no que a gente chama aqui de NUC, que é o Núcleo Urbano Central. Na verdade, é a região metropolitana mais consolidada, mais antiga, os municípios que fizeram parte logo de início, quando teve a criação da região metropolitana. Depois ela foi se ampliando, e hoje em dia, então, a gente tem aí 28 municípios, né? Mas a gente tratou, nesse momento aqui da pesquisa, tratamos 14 municípios, que são os que estão mais imediatamente assim, conectados com Curitiba, e dos quais também Curitiba já tem alguma associação construída, né? Por exemplo, a água de Curitiba não é gerada em Curitiba, é gerada nos municípios da região metropolitana. O abastecimento de água vem de Pinhais, do Passaúna, que são reservatórios que estão fora do município em si de Curitiba. Curitiba também tem acordos para poder levar o seu lixo para outros aterros sanitários que não ficam na cidade. Então, tem toda uma articulação, né, que já existe, bastante consolidada, já de muitos anos, com esses municípios que eu estou tratando aqui. Tá? Então, em termos de objetivo, claro que a gente fez esse recorte, né, de estudar a NUC, que chama o Núcleo Urbano Central, da região metropolitana. Nós fizemos um estudo e análise de indicadores, né, e os índices, as metas, na verdade, que envolvem o ODS 6, 11 e 13, mas, sobretudo, com a ideia da localização, né, como a gente fala, dos ODS, porque o ODS, quando a gente lê, né, literalmente o texto para os ODS, eles são metas e intenções, né, muito abrangentes, porque a ONU tenta fazer ou criar, né, esses compromissos para serem válidos para o mundo inteiro, né? Mas o mundo é muito diverso, muito diferente. Então, é complexo a gente pensar que a ONU vai conseguir criar metas que todos os países, não é? Todas as cidades possam atingir ou possam conseguir com facilidade, não é? Concretizar, né, isso, né? Sobretudo num período tão curto de 15 anos, né? Problemas tão complexos como a fome,
como enfim, inclusão social, né? São problemas, digamos que são retóricos, né, dos países em desenvolvimento, do sul global, e que é difícil imaginar, né? Há pouco tempo teve até um protesto com relação a isso, querendo que a ONU revogasse, né, os ODS, né? Mas, na verdade, esses os ODS foram criados, né, o SDG, né, da sigla em inglês, mas, no fundo, o objetivo é que eles sejam inspiradores, né, e que cada país crie, na sua escala, estabeleça suas metas para cada um desses ODS, e aí depois, então, cada município, cada cidade vai fazer a localização desses ODS, como tem sido chamado, né? Então, atualmente no Brasil, há, lógico, uma corrente, não é, de vários municípios. Já vi, por exemplo, tem um documento de São Paulo muito interessante com a localização dos ODS. O próprio plano de clima, né, que o Rio de Janeiro publicou ano passado, ele já atrelou, né, as questões climáticas, mas ele incluiu também os outros ODS, outras metas dos ODS, criando prioridades, alguns indicadores. Então, esse é um movimento que está acontecendo naturalmente. Ao mesmo tempo, pela própria criação, né, pela própria Estatuto da Cidade, que estabeleceu a necessidade, a obrigatoriedade, né, dos planos diretores para cidades com até 20 mil habitantes, se a gente conta o tempo, né, essa década agora de 2020 é uma época que mais ou menos muitos municípios vão estar renovando seus planos diretores, porque eles, na verdade, são renovados ou são revistos, né, obrigatoriamente a cada 10 anos. Então, agora a gente está numa fase de revisão de planos diretores. Então, eu achei interessante da gente selecionar esses planos que já foram revisados e outros que estão aí no caminho, né, para olhar e ver até que ponto esses planos diretores eles estão se modernizando realmente, né? Como a Noêmia falou, Portugal está com uma iniciativa muito interessante, assim, sobretudo Lisboa, Portugal, né, de aumentar essas áreas verdes. Tem até alguns artigos que falam numa terceira geração de planos diretores, porque a nossa última geração de planos eles eram muito voltados, sobretudo o zoneamento, tudo voltado para a questão de gerar negócio, gerar crescimento econômico nas cidades, né? Então, agora, muita gente tem relatado que a gente está entrando numa terceira geração, quer dizer, são planos diretores que precisam olhar também pela questão ambiental, né? Curitiba, claro, é uma cidade que tem muita área verde, não é? Mas não necessariamente as áreas verdes de Curitiba, todas, constituem uma infraestrutura verde da cidade. Elas não foram planejadas para isso, para começar. A gente tem parques, claro, de retenção de águas pluviais, como o Parque Barigui, mas, eventualmente, ele só presta esse serviço ecossistêmico, não presta outros, né? Então, esses espaços verdes não necessariamente eles estão conectados ou agem de forma integrada ou então prestam múltiplos serviços ecossistêmicos, né? Às vezes são focados mais num aspecto, né? Então, mas voltando aqui à questão dos objetivos, nós analisamos, então, esses planos diretores, né, para elaborar um diagnóstico e ver quais são as oportunidades, desafios, né, para essa localização dos ODS, mas, sobretudo, o 6, o 11 e o 13. Tá? Nós também estamos num processo, criamos um questionário também, estamos fazendo algumas entrevistas para tentar, de alguma maneira, fazer um cruzamento e confirmar as impressões que a gente teve, né, da análise dos documentos. Tá? Então, o nosso material, como eu falei, foram os planos diretores, na verdade, a lei mesmo, por enquanto. A gente pretende, em breve, expandir um pouco para outros documentos também, que compõem aí toda, digamos assim, toda a normativa, né, do planejamento urbano, mas, por enquanto, a gente analisou mesmo a lei mesmo, as leis mesmo do plano diretor, que estão sendo aí, tendo esse processo de revisão agora. Tá? Primeiramente, nós fizemos uma caracterização desses municípios, olhando indicadores, né, como o IDH, índice de Gini, morte, vários indicadores do IBGE. Na verdade, a gente reuniu num quadro para ter uma ideia, né, assim, para, de uma certa forma, caracterizar esses municípios. Na sequência, então, nós tomamos os planos diretores, as leis mesmo, desses 14 municípios, e aí nós procedemos uma análise de conteúdo de Bardim, usando esse software Atlas TI. O Atlas TI, além dele localizar palavras-chave, né, que nós fomos propondo de acordo com as metas, né, ou submetas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele também faz análise de contexto. Então, isso também é interessante, porque dá para a gente ver se aquele termo ele é mencionado de forma direta ou indireta, né, como que ele está inserido. A outra coisa que nós demos também uma olhada, uma enfocada nessa pesquisa, foi olhar também a PNPDEC, que é essa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,
que foi regulamentado em 2012, sobretudo depois desses grandes eventos que tiveram, né, de desastres, foram classificados como desastres, né, um em Santa Catarina, em 2008, e depois a região serrana do Rio, né, em 2011. Então, tudo isso, de uma certa forma, criou uma oportunidade, né, para que o Brasil consolidasse, então, a sua política nacional de proteção e defesa civil. E nós também olhamos para essa política, por quê? Porque eu acho que eu vejo como um ganho, né, um ganho grande que teve da PNPDEC, é que ela faz uma articulação com o plano diretor. Ela obriga que o plano diretor trate das questões de desastres naturais, né? Então, isso é uma coisa que eu estava super interessada em ver, até que ponto os planos diretores, né, estão abordando isso. Curitiba tem um plano de ação climática, porque Curitiba faz parte dessas cidades ICLEI, né, que é o C40, esse grupo C40. Então, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba também faz parte desse grupo. E aí esse grupo tinha um compromisso de, até o ano passado, apresentar os planos de ação climática, de ações contra, né, a mudança climática. E Curitiba fez até no ano anterior, né? Então, Curitiba tem, mas e os outros municípios da região metropolitana? Será que eles estão com alguma articulação nesse sentido ou não? Isso era uma das perguntas que a gente queria tentar responder, né, com essa pesquisa. Tá? Então, aqui, eu só coloquei aqui alguns esses indicadores, né? Então, enfim, tem aqui o IDHM, né? Claro que na região sul os nossos o IDHM são relativamente altos, né, com relação aos valores aí que a gente tem de outros municípios no Brasil, mas tem valores que não são tão altos, né, como, por exemplo, esse município de Itaperuçu, Rio Branco do Sul, são municípios que eventualmente têm um IDH um pouco pior, né? Aqui dá para ver também as diferenças de população entre esses municípios, densidade demográfica relativamente baixa, né, e bem alta em Curitiba, ó, com 4.027 habitantes por quilômetro quadrado, né? Araucária também é um município, Pinhais e Araucária são municípios que chamam atenção também pela sua concentração Colombo também de pessoas, né? São municípios imediatamente bem próximos aqui de Curitiba, tá? Coloquei algumas questões de renda, escolarização, enfim, como uma maneira de distinguir aí esses diferentes municípios, tá? Bem, aí depois disso, então, aqui já apresentando já parte dos resultados dessa análise, nós organizamos, né, as nossas observações nesses quadros, de uma certa forma, criando tópicos, assim, não é? E claro que cada tópico desse está associado com um conjunto de palavras-chave, e, como eu falei, a gente analisou tanto quantas vezes a palavra-chave aparece no documento, mas também qual seria, digamos assim, como que essa palavra é citada, se ela tem uma referência direta ou indireta, ou então em vermelhinho está quando ela não é nem citada, né? Então, aqui no caso do ODS 6, chama atenção a questão da educação ambiental, por exemplo, capacitação, inclusão social, não é que não teve esses números tão expressivos, não é? Quanto outros assuntos ou outras temáticas, né, que são tratados. Talvez a gente possa dizer, mas isso não deveria ser tratado no plano diretor. Talvez seja verdade, né? Não vou argumentar, né, em função disso, mas o fato é que os planos não criam assim nenhum incentivo, né, a essas questões e, enfim, a literatura, de uma certa forma, considera bastante importante, né, para o atingimento desses ODS ou do Objetivo 6, por exemplo, a questão da educação ambiental, assim como para as mudanças climáticas também, é um tópico, né, uma temática que julga-se importante, tá? E que é pouco referenciada, né, no plano. Tá? Claro que Curitiba obteve resultados aí favoráveis, não é? Mas às vezes chama atenção assim, diferenças, né? Como na questão de saneamento ambiental, por exemplo, em Colombo, uma quantidade de referências alta, né? E Colombo é um município relativamente pobre e um município que abastece Curitiba, né, com vegetais, enfim, com oleíricos, né? É um município mais agrícola, Colombo, mas chama atenção a preocupação, né, no plano diretor com as questões de saneamento ambiental, né? Isso foi uma coisa que nos surpreendeu um pouco. Então, aqui em verde, né, é quando havia referência direta, em laranja, amarelinho, é quando a referência é indireta, e o vermelhinho é quando não há nenhuma referência. Tá?
E os numerozinhos que aparecem nesse quadro é o número de vezes que aqueles termos que a gente estava procurando, que estão associados aqui com essa temática, eram citados, tá? Bom, aí o ODS 11, isso era uma coisa que a gente esperava, que o ODS 11 fosse o melhor ODS, porque o ODS 6, a gente tem que lembrar que a gente tem os planos setoriais, né, que fazem parte também do planejamento urbano, né? Então, os planos setoriais é que provavelmente vão tratar de forma mais específica as questões do ODS 6. Então, mas nós achamos interessante olhar o ODS 6 pela preocupação com a drenagem. E claro, saneamento, a drenagem está ali inserido, né? Então, a gente achou que deveria incluir o ODS 6 também na nossa análise. Mas é claro que a expectativa é que o ODS 6 ele seja mais importante ou mais referenciado nos planos setoriais, tá? Que também estão aí no caminho de revisão, né, digamos assim, tá? Mas o ODS 11... Desculpa, deu 15 minutos. Oi? Tá, ok, já estou deu 15 concluindo. minutos. Tá, já estou concluindo, obrigada. Então, o ODS 11 foi aquele que a gente encontrou, e a gente esperava isso, assim, com o maior número de citações, né? Nenhuma referência não tinha citação, por exemplo. Todas tinham citação, os números são elevados. Por quê? Porque no Paraná criou-se tem o Paraná Cidades, que é uma liga das cidades do Paraná, e o Paraná Cidades ele tem incentivado e tem criado esse compromisso com os municípios dessa revisão dos planos diretores olharem para o ODS. E eles elegeram o ODS 11 para dar mais foco, né? Mas aí, por outro lado, nos surpreendeu o ODS 13, que é esse de ação climática, porque nem todos os municípios aqui têm plano de ação climática, só Curitiba que tem, né? Então, nos surpreendeu a quantidade de vermelhinhos, né, que apareceram. E, sobretudo, as questões que estão atreladas com a PNPDEC. Então, isso sinalizou que, na verdade, nessa revisão dos planos diretores, esse ganho que teve, né, com a PNPDEC de tentar atrelar várias medidas ali propostas e previstas na política nacional na escala municipal, né, essa obrigatoriedade, ela não tem de fato, né, pelo menos pela análise dos documentos, né, com essa lente, ela não tem de fato se consolidado, né? Então, isso foi uma coisa que a gente achou interessante, né? E aí estamos explorando mais agora através das entrevistas. A gente está tentando comprovar isso que a gente identificou nos documentos através dessas entrevistas, né, com os secretários de planejamento, secretários de meio ambiente. A gente já conseguiu fazer pelo menos com 4 municípios, né, aqui agora as entrevistas. Então, essas entrevistas vão, de uma certa forma, a gente vai cruzar as informações das entrevistas com essa nossa análise dos planos para poder ter apurar, né, com maior precisão, não é? De fato, qual é a perspectiva de esses planos conseguirem atender, não é, a política nacional, porque no momento eles não estão integralmente, né, conseguindo, não estão atingindo isso. Bom, então, só fechando assim, como eu deixei claro, né, uma pesquisa que está em andamento ainda. Nós concluímos essa análise dos planos diretores, tem uma aluna de iniciação científica envolvida nesse trabalho, e a gente teve a grata surpresa de ter sido premiado na Semana de Iniciação Científica como melhor trabalho. A Nayara mandou muito bem, né, nos trabalhos e acabou ganhando o prêmio, né, do melhor trabalho de iniciação científica. Então, isso deixa a gente muito feliz. Ela agora deve ingressar no mestrado, já uma outra aluna também desenvolvendo essas entrevistas, né? E aí é claro que a gente vai ampliar nas entrevistas a metodologia para fazer análise de discurso também, que é uma outra metodologia de ciências sociais, né? Que vai aprofundar um pouco mais essas nossas análises, além de expandir os documentos, né, de análise também. Então, é nessa fase que a gente está aí das entrevistas. No mais, aqui estão referências, né, que eu acho importante aqui de incluir. Eu chamo a atenção para essa aqui que discute os planos diretores de Portugal, né, fazendo uma sinergia aí com a Noêmia, que fala dessa terceira geração, né, de planos diretores, que eu achei bem interessante esse artigo. E me coloco à disposição depois aí para perguntas e questões, né? E agradeço a vocês aí pela audiência paciente aí, tá bom? Muito obrigada. Agora é Andreia, né? Isso. Vou compartilhar aqui.
Só um instante. Chegou? Sim, só falta Sim. isso. Obrigada. Tá estranho, Andréia. A gente Oi. vê o próximo slide. Ah, Eu desculpa, não- peraí. Tá, só um pouquinho. Peraí, Continua. agora vai dar. Calma aí. Aqui. Ué. Agora sim? Agora sim. Só que eu vou ter que ficar virando para o lado, porque foi para outra tela, mas estou aqui. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer também pelo convite de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de discutir esses assuntos tão bacanas, né, com outras pessoas, ouvir outros trabalhos de pesquisa, isso é super legal. E o que eu vou apresentar é uma parte da minha tese de doutorado, mas tem algumas coisas que não entraram na tese, que foram feitas para tese, né, mas estava com um escopo muito grande, aí não deu para colocar, enfim, e agora elas estão andando um pouquinho mais, né, partindo para criar alguns bracinhos da tese que vão se desenvolvendo, né. Então, o que eu vou falar aqui é sobre as cidades pequenas, na expressão da paisagem cultural, falando especificamente de cidades pequenas da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Né? Eu estou aqui em Erechim, acho que eu sou talvez a mais distante do Rio de Janeiro, não sei, tem pessoal ali do Enam Parque, talvez, mas eu estou aqui numa região que é conformada, peraí só um pouquinho, deixa eu ver como é que eu passo agora, aqui. Uma região que é conformada por municípios pequenos, né, cidades pequenas. Essa região fica bem ao norte do estado, como vocês podem ver no mapa. São 32 municípios que compõem essa região que é denominada de Cored Norte. O Cored é o Conselho Regional de Desenvolvimento. O estado do Rio Grande do Sul é dividido em 27 regiões que são denominadas como Coreds, e isso é uma estratégia, né, administrativa para ter um planejamento das ações direcionadas à economia, às questões sociais e assim por diante, né? Então, essa é a minha região de estudo, que é denominada como Cored Norte, que tem como cidade polo a cidade de Erechim, que é o município com maior número de habitantes. Erechim tem cerca de 105 mil habitantes, por aí. Depois de Erechim, a gente tem Getúlio Vargas, que fica um pouco mais aqui abaixo, que tem cerca de 15 mil habitantes. E os demais municípios, então 30 municípios, têm até 8 mil habitantes. Então, são municípios com população bem reduzida, né? Municípios pequenos, cidades pequenas. Então, Erechim acaba sendo o polo em relação à educação, à saúde, à indústria, ao comércio também, polo para todas essas outras cidades, né? Getúlio Vargas também é um subpolo para alguns municípios aqui das proximidades, mas ainda assim muito dependente de Erechim. Então aqui, para vocês perceberem um pouquinho, eu trago, perceberem, né, como se caracteriza essa região em relação à população, eu trago para vocês verem alguns dados que são bem interessantes, né, principalmente o relativo à população rural e população urbana. Então, desses 32 municípios que compõem o Cored Norte, 14 municípios possuem maior número de habitantes na área rural do que na área urbana. Então, a gente tem aqui municípios com 80%, mais de 80% da população
residindo na área rural ainda. Claro que esses são dados do censo de 2010, né? Mas não acredito que isso tenha se alterado muito para o que se tem hoje nessa região. Então, são basicamente municípios pequenos que têm sua economia baseada nas atividades rurais, nas atividades agrícolas, e até associando um pouquinho com o que a Luciene estava comentando antes, né, são municípios que não possuem plano diretor, né, nenhum desses 30 pequenos municípios possuem plano diretor. Então, são pequenos municípios que não têm um planejamento do seu futuro, né? A gente pode dizer, as coisas vão acontecendo sem ter uma estruturação, sem ter um norte, uma organização, um planejamento, né, de como essa cidade se desenvolve. E aí, quando eu falo em cidades pequenas, é porque aqui eu só vou abordar realmente o núcleo urbano, né? A expressão da paisagem cultural a partir desses núcleos, pequenos núcleos urbanos que a gente tem conformando essa região. Então, para vocês terem uma ideia, eu trago esses 2 mapas que mostram como se caracteriza essa região em termos geobiofísicos, né? Esse mapa da esquerda, ele está mostrando as declividades, né? Então, nós temos uma região aqui, uma porção mais ao sul, que é mais plana, a gente pode dizer, né, com menos acidentes geográficos, e já mais ao norte e leste, então uma porção que é bastante acidentada, tá? Isso é bem, tem uma influência muito grande, né, na paisagem, né? Então, quando eu mostrar as imagens para vocês, vocês vão ver o quanto essas questões geobiofísicas afetam desde a questão de urbanização até as questões de meio ambiente, as questões culturais também, de como essas cidades se conformam. E o mapinha da direita está mostrando, então, a questão da cobertura do solo, né? É uma região essencialmente agrícola, excetuando Erechim, que é um polo industrial, mas a gente pode ver, né, que a porção ao sul, então, tem muito menos áreas de florestas ou remanescentes florestais, e já a porção mais de relevo mais acidentado, então, garante ali uma salvaguarda de alguns fragmentos de floresta ainda. Então, também é uma característica bem significativa em relação à paisagem dessa região. Bom, falando então de um primeiro aspecto a tratar com relação à expressão das cidades na paisagem, eu trago a questão da urbanização. Então, aqui a gente pode ver nesse mapa a malha urbana dessas pequenas cidades, e claro que isso está exagerado, né? Elas não têm esse tamanho no mapa, mas a gente consegue visualizar muito claramente como a forma vai se moldando, né? Se vocês lembrarem dos mapas que eu mostrei anteriormente, principalmente em questão de relevo. Então, todas essas cidades, mais a porção sul do mapinha, elas têm a gente tem aqui uma figura, uma representação, né, de uma malha ortogonal, uma figura mais rígida, né, com linha reta, intersecção de linhas retas. Já se a gente olha para a porção norte, a gente vê a cidade mais se moldando a algum elemento geobiofísico que existe ali, né? Então, não existe mais tanto a rigidez da malha quadriculada, mas sim uma adequação maior às questões da topografia e também dos recursos naturais. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, que são de 4 cidades, né, dessa região, onde a gente consegue verificar claramente que as condições geobiofísicas coordenando a ocupação do espaço. Então, em relação à forma, à morfologia, a gente percebe, né, que existe uma condição mais de espraiamento
como a gente pode ver aqui na cidade de Gaurama, a gente tem uma distribuição maior ao longo do território, né? Não é tão concentrado a ocupação, ela é mais dispersa, mais espraiada, bem diferente. Gaurama aqui tá nesse ponto aqui, faltou uma linha de chamada para vocês perceberem, né? Então, essa imagem é referente a essa cidade aqui, nesse ponto. Muito diferente do que a gente vê aqui no município de Sertão, que fica bem mais ao sul da região, né, onde a gente tem uma malha bem quadriculada, uma ocupação mais aglomerada, com maior densidade, né, nessa área da cidade, nessa cidade. E ainda tem algumas outras questões, como o município de São Valentim, que tem uma ocupação voltada para a linearidade da rodovia que passa ali dentro da área urbana. Então, temos aqui a rodovia, que é essa rua, né, vamos dizer, que tem uma maior largura, inclusive, né, tem uma calçada mais larga, e que, então, toda a ocupação da área urbana acontece ao longo dessa via. E também trago o caso aqui do município de Marcelino Ramos, que tem uma ocupação mais ribeirinha aqui na borda do Rio Uruguai, onde também a gente tem uma ocupação um pouco mais dispersa, muito em função da topografia, porque a gente tem um topo de morro mais aqui em cima, e aqui essa parte é mais de várzea, né? Onde tem essa ocupação aqui mais próxima do rio, mas também numa linearidade que acompanha toda a orla e que vai se desenvolvendo, então, a partir dela, apesar de ser bastante densa em alguns pontos, né, como na área mais central aqui da cidade. Então, são características muito preponderantes quando a gente vai observar a paisagem visual, né, ou a imagem visual dessa região. Então, aqui, por exemplo, Gaurama, que eu estava mostrando para vocês antes, né, uma disposição mais espraiada, e essa foto eu tirei de uma rua do centro da cidade, né? Não está mostrando, obviamente, a área mais densa por conta da topografia, né? Dessa condição onde eu estava, mas ela ainda mostra a área urbana do município. E a gente percebe, né? Então, a ocupação mais dispersa, com uma influência muito grande do espaço rural, né, das plantações, das atividades rurais, ainda convergindo com o espaço urbano, onde isso tudo está inserido. E aqui, uma outra imagem do município de São Valentim, né, da cidade, que é aquela que tem toda a ocupação baseada na linearidade ali da rodovia. A rodovia está passando mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse. Opa, desculpa. Aqui assim, né? Então, a gente consegue ver bem como essa ocupação é retratada a partir desse elemento, que é um elemento de infraestrutura e que induz, de certa forma, a ocupação das suas proximidades. Aqui também a gente consegue perceber que é uma região alta, é um dos pontos mais altos do Cored, então também, né, a ocupação precisa acontecer nas áreas onde ela é viável, né, porque tem muitas regiões onde é muito íngreme, e aí, obviamente, não se consegue ocupar. Mas então, é uma condição aqui diferenciada das demais. E outro aspecto também que é bastante relevante nessa expressão da paisagem diz respeito à questão de meio ambiente e espaço rural. Então, aqui são dois outros exemplos de duas outras cidades da região. Essa da esquerda é Campinas do Sul,
Então, eu trago aqui um diagrama, né, uma imagem que ilustra as questões de ocupação do solo nos arredores da área urbanizada. Então, tudo que está em amarelinho claro é área de produção intensiva, é lavoura de soja, de milho, de trigo, né, que está acontecendo ali na borda, porque essa cidade está numa condição mais a oeste, então a gente tem um relevo mais suave, ondulado, né, e aí poucos fragmentos de floresta, é uma área de bastante exploração, né, do solo, e aí então temos essa malha urbanizada bastante ortogonal, né, e essa condição toda de agricultura intensiva nas proximidades. Quanto à questão dos sistemas verde e azul, né, a questão da hidrografia e da vegetação dentro da área urbana mesmo, essa cidade ela tem uma condição de, na verdade, assim, não é só essa cidade, né, mas ela tem praticamente todos os rios canalizados dentro da área urbana. Então, a gente não enxerga o rio, né, basicamente isso, porque não é só em cidade grande que existe uma certa negação à existência do rio, né, nas cidades pequenas também isso acontece, ele é tratado como um problema. E aqui, então, não é muito diferente, né, nessa cidade aqui de Campinas. Campinas tem cerca de 6 mil habitantes, tá? Aqui, mais à direita, a gente tem Barra do Rio Azul. Barra do Rio Azul tem em torno de 3 mil habitantes, né? E uma situação já bem diferente, como vocês podem ver na figura da fotografia aqui acima, está num fundo de vale, numa área de topografia bastante acidentada, né? Então existe toda uma preservação maior, vamos dizer assim, em função dessas questões geobiofísicas, uma preservação maior de todos os aspectos naturais, né? Dos rios, da vegetação, dos topos de morro. Então é uma cidade que está dentro no fundo do vale, na confluência de 2 rios, ela não tem canalização dos rios, os rios estão abertos, eles são bem tratados, inclusive, né? Não há nenhuma invasão, não há uma negação do rio, ele faz parte ali do tecido, ele faz parte do cotidiano, do dia a dia, e enfim, há uma relação muito, muito significativa, afetiva e cultural com esse rio também, né? Eu sei que já está acabando o meu tempo, né? É isso? Bom, e aí, aqui tem outros exemplos, outras imagens, só para mostrar para vocês rapidinho, né? De outras cidades, mas onde a gente percebe uma influência bastante grande das questões rurais, obviamente, né? O rural ele entra na área urbana, inclusive, os lotes baldios são utilizados para a produção de alimentos, de hortaliças, de verduras e tudo mais, né? Isso é uma coisa muito comum nessas áreas urbanas. E aqui, então, a gente tem alguns exemplos de como essas cidades também se expressam na paisagem. Aqui um outro exemplo, já mais ao norte, mais ao sul, me desculpem, né? Então, uma horizontalidade maior na forma urbana, na expressão, na própria morfologia dessas cidades. E um último aspecto só que eu quero comentar é relativo aos aspectos culturais, que também, né, são muito significativos na expressão dessa paisagem. E aqui, então, entrando um pouco mais na escala do lote, né, reduzindo um pouco mais essa visualização para a escala do lote, onde a gente tem uma tipologia muito disseminada, que é essa da edificação com 2 águas, mais à frente do lote, e atrás a horta, o pomar, e eventualmente
uma construção que vai ter um galinheiro ou algum outro animal de pequeno porte ali sendo criado, né? Isso é uma característica muito comum de ocupação do lote. E também a questão arquitetônica dessas construções, né? Eu já falei do telhadinho em duas águas, até vocês podem observar na imagem, né? Elas são todas muito parecidas, as casinhas, né? Aquele telhadinho de duas águas, duas janelinhas na frente, né? Às vezes está em pilotis, às vezes a parte de baixo é fechada e pode abrigar outra residência, ou uma extensão, né, da residência de cima. Bom, é basicamente isso, né? A gente tem, então, essa expressão muito forte em todas as cidades, é uma questão cultural, é uma região que tem uma variedade muito grande de descendentes de várias etnias, e isso está muito presente nas festividades, na aparência das ruas, né, na arborização, nos canteiros, nas flores, enfim, né? Mas existe, então, essa unidade, essa homogeneidade, apesar de tantas diversidades relativas aos aspectos geobiofísicos, existe uma unidade muito forte e presente em todas essas cidades. Aqui tem um outro exemplo de uma imagem de Severiano de Almeida para mostrar para vocês, né, como o rural ele está muito presente no cotidiano, na vista, no olhar, né, na mirada que a gente tem dentro dessas áreas urbanas. Aqui é uma cidadezinha um pouco maior, que é Barão de Cotegipe, também uma ocupação de vale, já numa transição entre a área mais montanhosa e o Planalto. E é isso, então, falando rapidinho um pouco desse trabalho para vocês. Agradeço pela atenção, fico disponível aí para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada, Andréia. Passar para o Bruno. Eu já estou assim, não sei se a gente vai conseguir ter debate, mas já estou sugerindo manter pelo menos o nosso grupinho e a gente faz as perguntas entre nós e as respostas entre nós. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Então, eu queria agradecer primeiramente também às professoras Andréia e Aline pelo convite e cumprimentar as colegas aí de mesa. Enfim, estou contente de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de um tema que eu gosto bastante. Então, o título desse trabalho que eu vou apresentar para vocês se chama Morfologia, Tipologia e Contextualização, papel da legislação urbanística edilícia. Meu nome é Bruno Luiz, eu sou professor na FAU-FRJ e pesquisador no PROAC. Bem, o trabalho ele vai ser organizado nesses seis capítulos, né? Contexto, objetivo, metodologia, discussão, resultados e recomendações. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho do contexto, né? De onde partiu essa pesquisa. Então, uma inquietação minha, né, observando a cidade e a prática arquitetônica na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu tenho 4 questões importantes que caracterizam o contexto dessa pesquisa. A primeira delas é a morfologia urbana das cidades, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, mas também as grandes cidades, as grandes capitais do país, né? Essa morfologia, em geral, caracterizada pela pluralidade e diversidade de tipos arquitetônicos, de diferentes épocas. Em geral, esses tipos arquitetônicos eles não estabelecem nenhum diálogo entre si, né? Um outro ponto é o projeto arquitetônico desenvolvido nessas cidades, em geral, que não considera o entorno onde ele está sendo implantado. Temos também uma prática de projeto direcionada, sobretudo, né, e principalmente, para a plena adequação às normas edilícias e normas urbanas das nossas cidades, em que predomina a visão limitadora do lote isolado. E, por fim, uma conjuntura econômica que tem forte influência nesse
nessa prática, nesse projeto de cidade, enfim. E aí a gente conhece muito bem, né, como é que é essa morfologia das nossas grandes cidades. Então, tem aqui em cima, à esquerda, eu não sei se vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse, vocês estão vendo? Sim. Sim. Em cima à esquerda, um trecho da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, na Zona Norte. Aí a gente tem esses vários tipos que eu estou falando, né? Ao longo do tempo, eles não conversam entre si, então a gente tem desde a torre, embasamento, em penas cegas, e lá ao fundo a gente tem a favela, enfim. São Paulo também tem essa característica, Salvador, Belo Horizonte, enfim. Então, dado esse contexto, o objetivo do trabalho é tentar compreender qual é a dimensão das normativas urbanas, normativas edilícias, na estruturação da morfologia urbana, na estruturação da tipologia edilícia e da contextualização de edificações. Aqui a contextualização sendo entendida não só como um projeto que se preocupa e reconhece as pré-existências onde ele está inserido, mas também se ele é adequado para o local onde está inserido. Por exemplo, se há infraestrutura urbana suficiente ou adequada no entorno do local onde está inserido, né? Um outro objetivo quase que uma consequência, é ampliar o debate sobre as legislações urbanísticas e edilícias e seu papel no projeto de cidade. Obviamente, não teria como abordar todas as principais cidades do país, as capitais, então a gente fez um recorte geográfico, particularmente da cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista essa pluralidade característica da nossa cidade. Um recorte programático, então a gente selecionou, obviamente, o programa majoritário nas cidades grandes, que são as edificações residenciais multifamiliares, e fizemos um recorte temporal, desde o início do século XX. Então, o que a gente fez? Buscou os principais textos, a partir de uma revisão bibliográfica, os principais textos que abordam questões normativas ou que discutem o papel das normas na produção da cidade do Rio de Janeiro. Analisamos também normas propriamente ditas ou documentos que possuem alguma influência na produção de edificações e como que essas normas, né, potencialmente influenciam na contextualização das edificações, no estabelecimento de uma tipologia. Então, a gente vai lá desde os primeiros códigos de obras da cidade, até os zoneamentos, os decretos referentes aos zoneamentos existentes. Paralelamente, a gente faz uma análise cronológica dos fatos e da produção das normas, tentando fazer essa triangulação entre contexto político, econômico e o conteúdo das normas e, obviamente, o reflexo disso na produção arquitetônica e na produção urbana. Então, o que se pretende aí é estabelecer um diálogo entre diferentes campos, do direito, do urbanismo e da arquitetura. E, por fim, identificar as principais críticas, permanências e avanços nessa produção normativa. Então, o que a gente pôde observar na cidade, especificamente no caso, né, do recorte, que é o Rio de Janeiro, que existem 4 principais instrumentos que atuam sobre a morfologia, a tipologia e a contextualização de edificações. As normas, propriamente ditas, urbanísticas, edilícias, parcelamento do solo, enfim, projetos de alinhamento, projetos de loteamento e os projetos de alinhamento e urbanização. Então, vamos falar um pouquinho o que seria cada um deles, né? Então, a gente tem aqui, na primeira imagem em cima, à esquerda, a gente tem um exemplo de um projeto de alinhamento. Esse é o primeiro projeto de alinhamento da cidade do Rio de Janeiro, criado em 1903, para a abertura da Avenida Salvador de Sá. Então, esses projetos de alinhamento, na época chamados de projetos de melhoramentos, eles tinham um intuito, né, promover melhoramentos que eram entendidos como essas aberturas de vias. Então, aí já tem um primeiro impacto na produção da cidade, que ao mesmo tempo que esses projetos de alinhamento promovem a destruição do que era
existente, do antigo, né? Eles, de certa forma, também contribuem para a permanência deles. Então, aqui do lado, nessa imagem, eu mostro um trecho em que há um projeto de alinhamento, em que objetiva alargar mais essa via. A edificação aqui à esquerda ela já está atendendo ao alinhamento, já está bastante recuada. Vocês observam que aqui na frente tem uma edificação quase que não sem nenhuma calçada aqui sobrando, que não atende ao alinhamento novo projetado para essa via. Então, o que aconteceu? Essa edificação conseguiu se segurar no tempo, porque caso ela fosse demolida, não iria sobrar nenhum terreno, né? Então, tem um certo impacto aí nessa morfologia da cidade, em que são preservados, bem ou mal, algumas edificações fruto desses projetos de alinhamento. Um outro instrumento é o projeto de alinhamento e urbanização. Esse já foi criado um pouco depois, em 1939, e esse tipo de projeto na cidade perdurou até a década de 70, mais ou menos, em que, numa planta, são agregadas informações de forma urbana, né, de limite de profundidade de edificações, de alinhamento de edificações, altura, alinhamento das vias, usos, enfim, uma série de parâmetros que são representados de forma visual. Então, há um certo projeto urbano para esse trecho de cidade. Então, aqui um exemplo de um projeto de alinhamento e urbanização ali do trecho da Lagoa e Jardim Botânico. São duas áreas da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. E aí, depois, a gente tem as próprias normas de zoneamento e edilícia que contribuem ao longo do tempo, a gente conseguiu constatar isso, né, que elas contribuem para o estabelecimento de diferentes tipologias arquitetônicas. Então, por exemplo, essa primeira aqui embaixo à esquerda é uma tipologia típica fruto de um decreto de 1948. Já em 4 pavimentos, né, com a garagem aqui semi-enterrada. Depois, em 1951, foi permitido 2 novos pavimentos. Então, até essa época, era permitido 4 pavimentos na cidade do Rio, de forma geral, né? E aí foi criada pela legislação a permissão de se criar um pavimento pilotis no térreo que não contabilizasse no número total de pavimentos. Então, a edificação já pôde subir um pavimento. E foi permitida também uma das grandes marcas na arquitetura do carioca, né, residencial multifamiliar, que é a cobertura, também não contabilizando no número total de pavimentos. Então, onde você tinha inicialmente 4 pavimentos permitidos, você passou a ter 6 pavimentos, né? E esse impacto que essa cobertura dá, né, um impacto na paisagem, impacto visual. Depois, à direita e à esquerda, a gente tem, respectivamente, 2 edificações que obedecem 2 normas, produzidas, respectivamente, em 1970 e 1976. E qual é a característica básica, né? Dessas de 1970, a gente tem uma edificação que praticamente sem limitação em termos de altura. A única restrição é, quanto mais você subir, você tem que afastar mais em relação à rua. Então, a gente tem várias edificações desse tipo na cidade, que, como vocês observam, não dialoga com o entorno, né? Que veio posteriormente, em 1976, que aí já tem esse embasamento mais proeminente, com 3 pavimentos, ocupando todo o lote, que passou a ser uma das características da cidade, que é o embasamento mais a torre. Então, a gente pode observar isso aqui também nessa foto aqui em cima, né? Embasamento torre, ao lado de uma de 1970, onde você podia subir o quanto fosse possível, desde que atendesse os afastamentos laterais e de fundos, né? Em 1976 tem outra edificação típica, que é essa aqui, embasamento mais a torre, com a torre não afastada das divisas, também bem característico da cidade, diferentes pontos da cidade. Outra edificação típica, fruto da legislação de 3.046 e 81, que é uma legislação consequência do plano piloto de Lúcio Costa para a Baixada de Jacarepaguá. Por sinal, fazendo um parênteses, foi esse decreto que o Lúcio Costa disse, olha, eu vou me demitir da prefeitura porque vocês desvirtuaram totalmente o plano que eu tinha estabelecido anteriormente, né? Então,
esse decreto prevê, né, uma série de características arquitetônicas que são vislumbradas nesses tipos que se reproduzem tanto em parte do Recreio dos Bandeirantes quanto em parte da Barra da Tijuca, que são 2 bairros da Zona Oeste. E, chegando ao fim, hoje em dia, a gente tem uma tendência de edificações com imensas varandas. Por que com imensas varandas? Que agora não há mais nenhum tipo de restrição na área das varandas da cidade do Rio de Janeiro. E elas não contabilizam na área total construída. Então, é uma tendência atual de ter imensas varandas nas edificações. E, por fim, um outro instrumento é o projeto de loteamento, que é esse aqui embaixo à esquerda, que não se preocupa de nenhuma forma com a relação de um lote que está sendo loteado com o entorno imediato. Ele se preocupa com tamanhos do lote, com frente de lote, enfim, mas não com essa conexão com o entorno. Então, esse é um exemplo aqui de um condomínio de 660 mil metros quadrados, com apenas 3 conexões com a cidade. Então, o que a gente observou nas normas, a gente tem uma série de parâmetros que foram criados ao longo do tempo e consolidados, que, de certa forma, promovem um tipo ou uma forma das edificações, né? Então, vou passar aqui direto para os principais resultados que a gente observou, que não há, de forma geral, com exceção daqueles projetos de urbanização que a gente viu ali no bairro de Leblon, né? Não há uma preocupação ou um projeto de forma urbana, né? Então, a forma urbana não é uma finalidade, já é uma consequência do que é feito no lote. Então, ela não é planejada. Em geral, há uma preocupação com a forma urbana quando está associada a algum tipo de preservação de alguns bens tombados, especificamente, de algumas áreas ambientalmente relevantes. Aí, sim, tem uma certa preocupação. De certa forma, as normas atuais, elas tiveram uma grande influência na configuração de uma morfologia pouco coesa. Sobretudo, elas objetivam as normas a reduzir a incerteza sobre a ótica do investidor, do que pode ou não ser feito num lote, e o que vai ser, de fato, construído a gente não sabe, vai depender da vontade do incorporador, do construtor, enfim. Não existe nenhum tipo, para além dessas relativas a patrimônio, né, nenhum tipo de situação que seja impeditiva para a expansão urbana ou para o desenvolvimento de projetos, ou seja, a infraestrutura urbana não é uma condição para o desenvolvimento de projetos. A gente observa que o plano diretor atual, de 2011, embora ali já previa, né, a questão de desenvolvimento sustentável, conservação do meio ambiente e tal, ele não prevê um projeto de cidade. Então, de fato, ele praticamente não é utilizado pelas pessoas que constroem projeto na cidade. E há uma distância entre esse discurso do plano diretor e a prática. Na prática, a gente não vê o que foi proposto, né? Enfim. Então, resumidamente, a gente percebe que o zoneamento e as normas acabaram por tomar o lugar, né, do projeto de cidade. E para a gente finalizar aqui, o que eu proponho de recomendação? Um novo paradigma urbanístico normativo, em que a gente proponha normas sobre novos alicerces, né? Eu já sei que o tempo está acabando, vou finalizar minha palavra, e normas que efetivamente possam contribuir, que planejem, de fato, essa forma da cidade, onde pode, onde não pode ser construído, relacionando com as infraestruturas, com a capacidade de suporte desses locais. E aqui um pequeno esboço, né, pensando aqui num lote aqui em cima direita, um lote vazio, que hoje em dia existe lá na cidade do Rio. Se ele for projetado de acordo com as novas vigências, a gente vai ter essa primeira linha aqui. Vai ser um grupamento de edificações com embasamento e torres com máximo potencial construtivo, aproveitando o máximo potencial construtivo do terreno. E se a gente tivesse normas preocupantes, né, que se preocupasse com o entorno, a gente poderia ter
né, esse outro cenário aqui embaixo, onde você tem uma via ligando um lado ao outro, você tem um passeio, você tem vegetação, você tem uma altura de edificação mais condizente, mas também não perdendo potencial construtivo. Praticamente, a gente tem o mesmo potencial construtivo nos dois cenários, tá? Mas só que há formas diferentes de projetar. Enfim, aqui eu trago as referências bibliográficas desse trabalho e agradeço aí pelo tempo, pela paciência. Bom, deixa eu compartilhar aqui para Ana Paula. Deixa eu só achar onde é que nós estamos. Ok, deixa eu rodar. Ana Paula, vocês estão me vendo, né? Chegou. Aí. Pronto. Obrigada, Andréia. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Ana Paula e eu vou abordar um pouco, né, sobre a pesquisa que é intitulada Entornos Hospitalares, construção de parâmetros para a investigação dos impactos acarretados pelos hospitais na paisagem urbana. Pode passar, Andréia. Então, para fazer uma breve contextualização, essa temática está relacionada à minha pesquisa de doutoramento no programa de pós-graduação em arquitetura da UFRJ, no qual eu ingressei em 2021. Então, a previsão da minha qualificação é para o próximo ano. Sendo assim, o que eu vou apresentar hoje para vocês é um panorama geral dessa fase que ainda é bastante inicial, né, da pesquisa. Pode passar. Nós partimos, então, através de um recorte de autores aqui elencado, da compreensão da paisagem como dialética, como uma marca e matriz, como produto da apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem, como reflexo da sociedade em diferentes períodos, como dotado de sentido político, reprodutora de normas culturais, como um produto sistema. Então, com base nisso, a gente ressalta que essas transformações elas não são pontuais, né? Elas são transformações que acontecem, principalmente na nossa sociedade atual, de forma cada vez mais rápida, mais intensa e muitas vezes também agressiva. E isso possui consequências diversas, como a gente consegue observar, né, nas imagens apresentadas no slide. Entretanto, né, é importante a gente ressaltar que essas transformações elas não são apenas negativas, né? Então, exemplo da última foto, que exemplifica a reabilitação do térreo de um edifício abandonado, que acaba gerando uma maior dinamização no seu entorno. Pode passar. Quando a gente considera, então, né, a inserção de um edifício qualquer na paisagem urbana, conforme afirma Nassar, sempre haverá reflexos sobre a sua qualidade. Então, é uma característica inerente aos edifícios, a sua própria existência, né, que independente de se tratar de uma casa, de um comércio, de uma escola, a gente vai ter esses impactos acontecendo, de forma positiva ou de forma negativa. Mas quando a gente fala de edifícios de grande porte, como é o caso dos equipamentos públicos comunitários, e aí a gente vai ter os relacionados à educação, à cultura, à saúde, lazer, e, portanto, os hospitais, né, que são, então, o objeto principal da pesquisa, esse potencial de transformação ele é ainda maior. E isso não está relacionado apenas à dimensão dessas estruturas, né, aos fluxos que elas acabam gerando nesse entorno, à representação que elas têm para a população, mas há outras características tantas aí, né, que a gente poderia dizer. E aí, nesse sentido, a legislação brasileira, através do Estatuto da Cidade, vai instituir o estudo de impacto de vizinhança como instrumento de política urbana, que vai ficar a cargo da legislação municipal, né? Quais os empreendimentos, quais as atividades vão estar sujeitos a ele, mas a gente sabe que, infelizmente, na prática, nem sempre o EIV é, de fato, realizado, e mesmo quando ele é, muitas vezes a gente esbarra em algumas questões que prejudicam a sua efetividade. Então, nesse contexto, né, o planejamento da paisagem ele vai se colocar como relevante num papel de compatibilizar essa relação entre a sociedade e o meio, se colocando como uma possibilidade de uma transformação mais positiva, né, já que, como a gente viu, inevitavelmente ela vai acontecer. Então, nesse sentido, a gente acredita que os resultados da pesquisa eles possam estar relacionados aos ODS 3, né, que vai tratar da saúde e do bem-estar, entendendo que esse entorno do hospital é uma extensão, né,
desse meio de proporcionar esse bem-estar, proporcionar essa saúde, e também a ODS 11, que vai tratar das cidades e comunidades sustentáveis. Pode passar. Então, em meio a essa discussão, a existência de parâmetros, de ferramentas de investigação, ela se coloca como essencial para a gente entender melhor essa relação entre o edifício hospitalar e a cidade. E aí eu trago como exemplo a metodologia Plane-Tree e também o IDET Evolution, que são duas ferramentas que são voltadas para a avaliação da qualidade do edifício hospitalar em si. Mas quando a gente pensa especificamente nessa relação entre o hospital e a cidade, nos impactos que ele gera nessa paisagem do entorno no qual ele se insere, não existe uma ferramenta específica, né, que vá nos guiar nesse estudo mais aprofundado. Então, é o ponto que eu trago, né, como uma deficiência aí que a pesquisa busca alcançar. Pode passar. Então, o objetivo é justamente de definir parâmetros que possibilitem a investigação dos impactos acarretados pelos hospitais na paisagem na qual eles se inserem, permitindo a sua caracterização. E, para isso, têm sido realizadas pesquisas bibliográficas e também pesquisas documentais, assim como observações de campo, com o intuito de compreender essa relação do hospital com a cidade ao longo do tempo, também de investigar qual é a natureza desses impactos que são gerados pelos hospitais na paisagem e buscar referências metodológicas, como é o caso do próprio WAVE, que eu citei, e também outros estudos, né, que tenham objetivos semelhantes, de modo que todos esses resultados eles possam embasar a construção desses parâmetros, que, por sua vez, vão constituir uma ferramenta de investigação. Essa ferramenta de investigação, ela vai ter como objetivo compreender esses processos de transformação que são desencadeados pelo hospital no seu entorno, como e por que ocorrem, identificar também as problemáticas e os potenciais envolvidos nesse processo, de modo a subsidiar o planejamento, tanto por parte dos gestores desses hospitais, como também por parte do poder público. Pode passar. E a intenção é que essa ferramenta, né, ela seja aplicada, ao final, em 3 estudos de caso. Esses estudos de caso eles vão ser realizados em 3 cidades do norte e do noroeste do estado do Rio de Janeiro, que seriam, então, Bom Jesus de Abapuana, com o Hospital São Vicente de Paulo, a cidade de Itaperuna, com o Hospital São José do Havaí, e, por último, a cidade de Campos do Goytacazes, com o Hospital Álvaro Alvim, de modo que a gente consiga abarcar, então, diferentes portes de cidade, pegando aí esse recorte de que os 3 hospitais se tratam de hospitais-escola, um recorte temporal, que seria esse contexto pós-auge de pandemia de Covid-19, que também acaba por trazer, né, transformações ainda maiores nesses equipamentos de saúde, possibilitando a investigação dos impactos nas paisagens e também buscando compreender se existem similaridades entre os casos ou se existem também particularidades em relação a cada um deles. Pode passar, por favor. Então, o hospital, né, dentro de tudo isso que a gente tem analisado, ele se configura como uma estrutura que é essencialmente urbana, é um elemento muito marcante na paisagem e que tem sofrido profundas mudanças ao longo do tempo. E, inevitavelmente, essas mudanças elas acabam se refletindo também na sua relação com a cidade. Então, ao longo do tempo, há um movimento, né, em que, ora, esse hospital ele se coloca no núcleo urbano, depois ele se afasta, né, por questões higienistas e também de preocupações com o contágio de doenças para a população em geral. Depois, à medida que as cidades vão crescendo, novamente eles voltam a estar ali em meio às cidades, e hoje em dia a gente tem esse processo também de redes, né, nos quais os hospitais eles vão atuar junto com outros equipamentos de saúde de outros portos, e essas redes elas acontecem tanto dentro das cidades quanto entre outras cidades. Então, assim, né, o que a gente pode dizer? Que o hospital ele está na cidade, é impactado por ela e, óbvio, né, acaba impactando também fortemente, mas, ao mesmo tempo, ele não se integra a essa cidade, né? Ele não tem esse olhar para o entorno de incluí-lo no seu planejamento. Então, todas essas questões que são bastante antigas, né, ali na história do hospital, estão relacionadas à sua separação, à exclusão, à vigilância, ao controle, à disciplinarização,
a atuação como uma expressão do poder, né, como Foucault coloca, elas permanecem ainda muito presentes nessas estruturas e na forma como elas se relacionam com a cidade. Por outro lado, a gente tem um movimento, né, que é existente da busca por essa integração, e aí eu coloquei essa foto para exemplificar o Hospital Robert Debré, mas a gente tem outros também que já estão inseridos nesse contexto, e é também uma das linhas que a gente vai tentar reforçar, né, dentro dessa criação desses parâmetros para análise desses impactos. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um exemplo, né, para a gente falar um pouco sobre essas transformações num contexto mais atual, dentro das observações que têm sido feitas na pesquisa. Então, aqui é o caso do Hospital São Vicente de Paulo, que está localizado na cidade de Bom Jesus Itabapoana, no interior do estado do Rio. E aí eu trouxe, então, esse recorte, né, que traz aí algumas manchetes, traz algumas fotografias, que retratam um pouco de como esse entorno ele tem se transformado em função de processos pelos quais o hospital tem passado nesse contexto desde que a pandemia se instalou, né? Então, a gente tem aí convênios para atendimento de pacientes de outros municípios, contratação de novos profissionais, recebimento de verbas, obras que vão se refletir em diferentes impactos na paisagem, dentre os quais a gente consegue observar aí a demolição de imóveis para a expansão do próprio hospital, mudanças de uso, surgimento de novas clínicas de saúde, a criação do espaço público, né, para outras funções, entre outros. Pode passar. Então, né, conforme a gente tem conseguido observar na prática, com esse exemplo e outros, né, que a gente tem feito, e também com a bibliografia que tem sido analisada, esse hospital, né, no geral, essa estrutura no geral, ela se coloca como um marco na paisagem, ela tem um grande potencial transformador, atua como motor da economia urbana, como polarizador de atividades e de empregos, tem uma capacidade de gerar, né, um efeito de barreira, se colocando ali como enclave na malha urbana, é um equipamento estruturante que tem essa capacidade de definir centralidade, que tem uma imagem dúbia frente à população, que origina múltiplos fluxos. Então, na verdade, esses impactos, eles são de naturezas muito diversas e vão abarcar também, né, aspectos muito variados, que são econômicos, visuais, psicológicos, sonoros, de usos, fluxos, tráfegos, em relação às apropriações, só para exemplificar alguns, né, mas existem muitos outros aí envolvidos, que mostram essa complexidade, né, existe aí nessa relação e nesses impactos que são gerados. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, a pesquisa ela é bastante inicial, mas eu quis trazer um esboço, né, bastante resumido dessa construção dos parâmetros, apenas para exemplificar algumas questões. Então, a primeira delas, que a gente já percebeu que essa análise ela vai precisar ser feita em diferentes escalas, né, então, contemplando tanto o entorno, quanto o lote e o edifício em si. E toda essa construção ela tem sido pautada nessa discussão teórica, né, que a gente tem feito, também nas observações de campo, no WAVE, no IDET, né, que é uma das ferramentas que eu mencionei que existe e que tem, inclusive, um item que fala dos impactos, que trata dessa questão dos impactos no espaço urbano, mas que é algo muito pequeno dentro da ferramenta, né? Então, essa construção, ela visa essa separação em eixos, então eu trouxe dois aqui apenas para exemplificar, né? Então, um eixo de mobilidade, de acessibilidade seria um deles, um outro eixo que seria o eixo de integração do edifício com a paisagem na qual se insere, e está bastante relacionado a essa tendência que a gente observa ao analisar, né, a bibliografia. Dentro de cada um desses eixos vão estar elencados os parâmetros. Para cada um desses parâmetros, a ideia é traçar estratégias de investigação e cada um desses parâmetros vai receber uma pontuação conforme essa análise que for feita no entorno dos hospitais, e essa pontuação ela vai fornecer um panorama geral de quais são as potencialidades que a gente tem, né, em relação à existência desse equipamento ali, ou quais são os impactos negativos que ele pode gerar, para que dentro do planejamento possa ser mitigado ou possa ser aproveitado esse potencial existente em relação a esse hospital, né, e a sua inserção ou a sua transformação ali dentro do contexto no qual ele está inserido. Pode passar, por favor.
Então, por fim, né, eu trouxe aí o que eu chamei de considerações preliminares, acho que estou muito longe de poder ter considerações finais ainda dentro da pesquisa, né? Mas pelo que a gente já pôde observar, há uma complexidade, como eu falei, né, muito grande nessa relação entre o hospital e a cidade, consequentemente, uma complexidade muito grande também nos impactos que são gerados na paisagem na qual ela se insere. A gente observa também que esse entorno ele acaba assumindo um papel de prestar um suporte aos diferentes usuários do hospital, né, desde os pacientes até chegar aos profissionais, passando também pelos visitantes, pelos acompanhantes. No entanto, como ele não está inserido ali no processo de planejamento, em geral, ele não é preparado para assumir essa função, o que acaba resultando em uma série de processos, de contradições, né, de ausências, enfim, pela ausência realmente desse preparo, né, desse planejamento, e que, nesse sentido, os parâmetros de investigação, eles vêm como uma forma de apontar novos caminhos e também de reforçar esses caminhos que já estão em curso, subsidiando o planejamento da paisagem e possibilitando uma maior qualidade nos entornos hospitalares. Pode passar, por favor? Aí eu trago as referências que foram, né, utilizadas ao longo da apresentação. Agradeço a todos pela atenção, especialmente a André e a Aline, né, pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Bom, acho que a gente não vai conseguir, infelizmente, ter tempo nenhum para o debate. Só eu tenho 2 páginas anotadas de perguntas que eu queria fazer para os amigos aqui presentes. Mas, infelizmente, acho que não vamos ter tempo, né? A Vera tinha uma questão que ela falou aqui no chat, que ela queria colocar para a gente ficar pensando. Vera? Se eu puder falar, eu vou falar rapidamente, ninguém responde nada, mas é o que me suscitou. Se for útil, Noêmia, é só para lembrar, que, eu não sei se você conhece, tem um trabalho do Carrilho da Graça, que trabalha sobre a ideia do território de Lisboa, que ele faz os caminhos, as ocupações, os vazios, os caminhos de festo ou de espigão, os de vale, como estruturadoras. Então, ele articula e vai até a arquitetura, um trabalho lindo que eu acho que pode, talvez, somar ou fazer uma contraponto com o que vocês estão fazendo, que é muito, muito bonito o seu trabalho. Para a Luciene, também a metodologia espetacular, eu queria comentar só que tem o plano Net Zero, já que você falou das questões climáticas, tem o plano Net Zero municipal e estadual aqui em São Paulo. O nosso colega Eduardo Trani está agora na COP27 apresentando esse trabalho, que é do campo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, talvez possa ser útil, é uma coisa bem bacana. Andréia, é maravilhoso o seu trabalho, e eu acho que o que ele suscita para nós é uma evidência da necessidade do planejamento via plano diretor, a cidade, campo e o ambiente natural, ou seja, planejamento socioterritorial, ambiental. Não dá para a gente ficar no plano diretor, porque ele não dá conta, né? Ele prioriza a cidade. Eu acho que você dá pistas muito bacanas da violentação do território urbano sobre o natural, né? A partir da questão econômica. E ver os limites da cidade é a coisa mais linda do mundo, né? Nas cidades pequenas, que é uma coisa aristotélica, achei espetacular. E para o Bruno, eu que agradeço a vocês imensamente. Bruno, eu achei seu trabalho de um fôlego absurdo, e eu diria assim, ele tem um sentido político muito forte, porque no final você está falando o quê? A propriedade privada condiciona todo o espaço da cidade, que é público por excelência, né? E eu acho que talvez pudesse ser útil se você englobar uma coisa, você já é de fôlego absurdo, que tem metade da cidade que é informal, né? Que nem isso tem. E ela é aí um tecido e tanto. E eu acho que você deixa pistas que poderiam eventualmente ser acentuadas da manipulação e cooptação da legislação pelo capital imobiliário. Por exemplo, o plano diretor de São Paulo, que foi organizado pelo Nabil, que é um plano super bacana, ele predica adensamento nas vias de transporte. O que está acontecendo na realidade? Em vez de ser baixa renda mesclada, é o capital imobiliário que está verticalizando essa cidade de ponta a ponta, e uma especulação absurda da renda da terra. Então, é uma coisa que era do direito virou do avesso. Então, esse tipo de questão, eu acho que é política. Então, eu parabenizo vocês, desculpa, não pude deixar de falar, porque eu trabalho muito instigantes. Eu não tenho pergunta para o último trabalho, porque não deu tempo, mas é muito bonito também.
Vera, você foi quase aqui a representante dessa mesa, que eu só tenho a agradecer aos nossos convidados, que realmente eu concordo com você, por mais que eu já conheça os trabalhos, e por isso, né, eu e a Aline convidamos, sempre tem coisas que nos fazem pensar, e 2 páginas. A minha sugestão é, eu vou botar minhas 2 páginas naquele grupo que a Aline criou provisoriamente, ele fica vivo por mais 2 dias para a gente debater ali. Muito obrigada, viu, Vera, pelo seu comentário. Eu que agradeço estar aqui, imensamente. Queria também deixar meu agradecimento pelo ótimo momento que passamos aqui. Muitas ideias surgiram para desdobramentos futuros. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. gente. Foi muito bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Parabéns pelas apresentações. Parabéns, Obrigado, parabéns. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.